Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos, bom dia para você que está vendo e ouvindo o programa neste momento, que você possa estar bem. Hoje está um pouco mais frio, né? Estamos numa frente fria, para nós aqui está frio, acredito que para quem está mais no sul do país está mais frio ainda. Você que está mais para o nordeste, norte, talvez não tenha chegado esse frio, né? Mas o importante é que estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. Estamos falando sobre a história de Israel, a história do povo de Deus. Estamos no período dos reis, o período da realeza, da monarquia, não é? Por enquanto, o reino de Israel ainda está unido. Depois, o reino vai, infelizmente, se dividir. Mas nós já falamos sobre o primeiro rei, Saul. Falamos que ele foi um homem bom no início, mas, por ser um ser humano, como você e eu, ele falhou. E as suas falhas fizeram com que Deus se arrependesse de tê-lo como rei e retirou o reinado de Saul e colocou agora um novo rei chamado Davi, né? Davi. E Davi também, da mesma forma como Saul, começou muito bem o seu reinado. Falamos bastante sobre as conquistas de Davi. Vimos que Davi confiava em Deus, não é? Quando derrotou Golias, Davi olhava para Deus e não para o problema. Davi olhava para quem podia solucionar o problema e não para o problema. E vimos um pouco sobre o começo da história de Davi, os salmos que Davi escreveu durante esse período, e terminamos falando que Davi queria construir uma casa de adoração a Deus, um templo. Davi tinha um palácio muito grande, muito confortável, muito rico, e ele então queria ter a mesma coisa para Deus. E nós terminamos falando que Deus então conversa com Davi através do profeta e diz para ele que ele não iria construir esta casa para Deus, mas sim um dos seus filhos. Foi aí que nós terminamos. Davi era um homem muito bom, muito forte, um guerreiro, um conquistador, um seguidor das leis de Deus. Mas, assim como Saul, o primeiro rei, Davi também era um ser humano. E Davi vai pecar contra Deus. Eu quero começar hoje falando sobre esta história e sobre umas diferenças entre Saul e Davi, que são importantes para nós. Abra a sua Bíblia comigo, lá em 2 Samuel, capítulo 11. Você se lembra que nós estamos vendo 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. E dissemos, de uma maneira bem resumida, que 1º Samuel conta a história de Saul, 2º Samuel, a história de Davi, 1º Reis, a história de Salomão, 2º Reis começa o período do reino dividido, e 1º e 2º Crônicas recontam essas histórias, mas com mais detalhes. Então vamos para 2º Samuel, a história do rei Davi, capítulo 11. O pecado de Davi, o adultério que Davi vai cometer com esta mulher chamada Batseba. Dependendo da tradução que você tem, não é? Você tem algumas maneiras diferentes de falar o nome dessa mulher. Mas nós vamos seguir a tradução aqui da NVI, Batseba. Então, vamos falar desse pecado, desse adultério que Davi tem, então, com
esta mulher. E eu quero que nós leiamos juntos o capítulo 11, né? A Bíblia fala muito mais do que qualquer um de nós, muito melhor do que qualquer um de nós, sobre este texto. E eu quero que nós leiamos juntos e nós vamos fazer alguns comentários. Então, pega a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 11, começando no versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Um exército poderoso, não é? Um exército vitorioso do rei Davi. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Primeiro erro aqui do rei Davi, não é? Davi, como o rei, ele deveria estar à frente do seu exército. Ele deveria estar no campo da batalha, guerreando. Mas ele resolveu ficar em casa, descansando, tirando os seus olhos de Deus. E aí, o tentador, né, o nosso inimigo, o tentou. E ele vai cair no pecado. Uma lição importante para você e para mim, não é? Quando nós estamos ociosos, sem fazer nada, na nossa casa, sem pensar nas coisas de Deus, o tentador vai nos tentar. E se nós não estamos firmes, nós corremos o risco de cair, assim como Davi. Se Davi tivesse no campo de batalha, lá com os seus soldados, aonde ele deveria estar, nós não teríamos essa história. Mas Davi ficou em casa descansando, tranquilo, longe das suas responsabilidades. E vamos ver o que vai acontecer. Versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Olha só, né? Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Que rei que é esse? Quando o seu exército está lá guerreando e ele está levantando da sua cama numa tarde. Não está dando um bom exemplo, não. E aqui nós vamos ver o seu grande erro, o seu pecado. Versículo 2 de novo. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hetita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa e a mulher mandou-lhe um recado. Ela havia engravidado. Disse a Davi que estava grávida. Olha o pecado aqui de Davi. Adultério. Esta mulher era casada. Temos o nome do seu marido, Urias, e vamos conhecer um pouco mais sobre ele aqui no texto, né? Primeira coisa, Davi estava ocioso, sem fazer nada, levantou da sua cama na tarde, foi andar pelo seu terraço, pelo palácio, e viu a mulher de Urias, Batseba, e vai cometer adultério com ela. Versículo 6. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe. Lembra? Joabe é o comandante do exército. Envie-me Urias, o hitita. Urias era um dos seus guerreiros, um dos seus soldados, lá no exército, na batalha. E Joabe o enviou, versículo 7. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estava indo a guerra.
e lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Olha o que Davi está tentando fazer, não é? Está tentando criar uma decepção, criar um clima de mentira, está armando uma teia de mentiras. Ele sabia que a mulher de Urias estava grávida e vai mandar Urias de volta para casa. Lógico que com a ideia de Urias ter relações com a sua esposa, e aí estava tudo resolvido, a gravidez. Olha que trama que o pecado acaba envolvendo. O que as pessoas não se envolvem quando cometem pecado. Versículo 9. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. O plano de Davi não deu certo, né? Urias ficou dormindo fora da sua casa. Versículo 10. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Urias era um bom soldado, não é? Ele não queria ser diferente dos outros soldados. Versículo 12. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, e amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas nos dias seguintes Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Davi tentando ainda criar aquele clima de mentira, né? Tentando enganar todo mundo por causa do seu pecado. Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. Mais uma vez, a trama de Davi não deu certo. Versículo 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Olha que situação! O grande rei Davi, aquele cujo Deus havia escolhido pelo seu interior, não pelo exterior, pelo seu coração. Agora, olha o que ele está tramando. Ele cometeu adultério com a esposa de Urias, traz Urias de volta para casa do campo de batalha com a intenção de que Urias tivesse relações com a sua mulher e ela engravidasse, não é? E aquele filho que ela já estava tendo com Davi, todo mundo pensasse que fosse de Urias. Mas Urias não faz isso. E agora Davi, então, bola um outro plano, mais terrível ainda. Pede para que o seu comandante, Joabe, coloque Urias na frente da batalha, para que ele morra. Aí, Batseba fica viúva e a solução está resolvida. Está resolvido o problema de Davi. Olha que coisa. Olha o que o pecado faz na vida de uma pessoa. Como o pecado engana, como Tiago ensina, não é? No capítulo 1, não é? Aquela cobiça, a sedução, engana. Aí vem o pecado, e o pecado leva à morte. É isso que nós estamos vendo aqui, com essa história triste do rei Davi. Versículo 16. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi
morreram. E morreu também Urias, o hitita. Pronto, estava resolvido. Aquele pecado de Davi foi resolvido de uma maneira terrível, não é? Adultério, mentira, trama, assassinato, morte. Versículo 18. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro. Ao acabar de apresentar-se ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete, não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto. Mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque da cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. O plano estava feito, não é? Conseguiu o que ele queria: a morte de Urias. Agora, Batsabe estava viúva e Davi poderia se casar com ela, e aí ela teria o seu filho. Versículo 26. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Davi, um ser humano, como você e eu, pecou contra Deus. Desagradou ao Senhor Deus. Lembra de Saul? Saul também pecou contra Deus. Desagradou ao Senhor e não se arrependeu. Davi fez a mesma coisa, algo grave. Cobiça, adultério, mentira, enganação, trama, assassinato. Olha tudo o que Davi fez contra o Senhor Deus. Mas nós vamos continuar a história. E nós vamos ver que Davi se arrependeu profundamente do seu erro. E Deus vai perdoá-lo. O seu pecado vai ter consequências, mas Deus vai perdoar o seu pecado. Assim como você e eu, não é? Quando pecamos, desagradamos a Deus e nos arrependemos, Deus nos perdoa e esquece do nosso pecado. Mas o nosso pecado traz consequências. Somente porque Deus nos perdoou, não significa que não sofremos as consequências dos nossos pecados. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui no restante dessa história. Vamos continuar lendo o começo do capítulo 12. Olha que interessante o que vai acontecer. Versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Lembra que com Saul, o profeta era Samuel. Samuel morreu. Agora Davi, o novo rei, tem um novo profeta, o profeta Natã. Um homem muito sábio. E olha o que vai acontecer agora. Deus envia Natã
até Davi. Ao chegar, Natã disse a Davi, vai contar uma história para Davi. Dois homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Olha que interessante essa história. Natã, o profeta de Deus, vai até Davi e conta uma história. Davi tinha 2 homens. Um era bem rico, o outro era pobre. O rico tinha tudo o que ele quisesse, tudo. O pobre tinha uma cordeirinha só. Vem um visitante para comer na casa do rico, e o rico, ao invés de matar uma das suas ovelhas, vai e rouba a ovelha daquele pobre, a única ovelha que o pobre tinha, e a mata. Ah, Davi ficou irado. Esse homem deve morrer. E tinha razão. Davi tinha razão. Esse homem deve morrer. Imagina fazer isso com aquele pobre homenzinho. E Natã olha para Davi e diz: Davi, você é aquele homem rico. Você tirou a esposa de Urias. Você matou Urias. Você cometeu diversos pecados, Davi. Você era o rei, você tinha tudo a seu dispor. Por que você fez uma coisa dessas? Versículo 11. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Isso vai acontecer anos mais tarde, com um dos próprios filhos de Davi. Versículo 12. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia.
E Davi ficou profundamente triste. Versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Versículo 14. 13 ainda. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Deus perdoou o pecado de Davi, mas o seu pecado trouxe consequências. Aquele filho que foi concebido de uma maneira pecaminosa, não é? Através de um adultério, iria morrer. E nós vemos o restante dessa história no restante do capítulo 12 de 2 Samuel. Nós vemos Davi chorando pela morte do seu filho. Davi com uma tristeza no coração, porque ele agiu de uma maneira errada diante de Deus. Ele escreve o Salmo número 51. E você conhece bem este salmo. Abre a sua Bíblia comigo, vamos sair um pouquinho aqui de 2 Samuel e vamos para o Salmo 51, escrito nesta época, na época de tristeza de Davi, de arrependimento por Davi ter pecado desta maneira contra Deus. Olha o Salmo 51, quando Davi escreve: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu pecado. Olha o versículo 7. Purifica-me com risopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Versículo 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. A grande diferença entre Saul e Davi foi que Davi se arrependeu do seu grande erro, do seu grave erro. Pediu perdão a Deus e Deus o perdoou. Mas o seu pecado trouxe consequências. Aquela criança viria a morrer. E Davi entendeu isso e aceitou o que Deus havia trazido, né, para Davi. Davi continua depois disso, ele vai então continuar a sua vida. Batseba tem outros filhos, e um desses filhos, chamado Salomão, será o próximo rei, o terceiro rei em Israel. Davi já estava velho, perto da sua morte, e ele chama então Salomão, este novo filho que ele vai ter com Batseba, e vai lhe dar algumas instruções. Davi teve vários outros filhos, mas Salomão agora
será escolhido por Deus como o novo rei, o terceiro rei em Israel. Olha comigo, segundo Reis. Vamos lá para segundo Reis. Vamos ver as instruções de Davi com relação a Salomão. E lembra que primeiro Reis, quer dizer, primeiro Reis, capítulo 2. Lembra que primeiro Reis vai contar a história de Salomão. Então, olha agora Davi, já bem velhinho, no final da sua vida, chamando Salomão para lhe dar instruções. Olha comigo o capítulo 2 de primeiro Reis, começando aqui no versículo 1. Quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os teus descendentes cuidarem da sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Davi, já bem velho, convoca Salomão e fala palavras tão bonitas para Salomão. Como seria bom se você, como pai e como mãe, falasse palavras assim para os seus filhos. Mas não precisa esperar estar no leito da sua morte, não. Fale essas palavras para os seus filhos todos os dias. Eu vou repetir aqui palavras importantes de um pai para com o seu filho. E você que é pai ou mãe, presta atenção e repita essas palavras aos seus filhos. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, versículo 3. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos. Obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. Que palavras bonitas, não é? De um pai para um filho. Que palavras bonitas para nós, como pais e mães, falarem aos nossos filhos. Davi, então, no final da sua vida, chama Salomão, depois de 40 anos como rei em Israel, chama Salomão e fala essas palavras bonitas para Salomão. E Davi vai morrer. E Salomão agora será escolhido como o novo rei, o terceiro rei durante o período do Reino Unido, né? O reino como um só. Israel e Judá unidos, agora com o seu terceiro rei, Salomão. Salomão também reinou por 40 anos em Israel, levando Israel aos seus dias mais gloriosos. Durante o reinado de Salomão, Israel viveu o seu período de maior glória, um reino que conquistou muito, um rei rico, um rei que tinha tudo o que ele quisesse.
Volta comigo agora, você está em 1 Reis aqui, olha o capítulo 4. Olha o que fala aqui sobre este reinado de Salomão, o terceiro rei em Israel. 1 Reis, capítulo 4. Olha os versículos de 20 a 28. Olha só que interessante, como era o reinado de Salomão. 1 Reis 4, versículo 20. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates, lá em cima, né? Lá no norte, até a terra dos filisteus, do lado oeste, perto do mar, chegando até a fronteira do Egito. O reino de Israel, antes, você se lembra? Aquela terra que Josué dividiu para as 12 tribos, com Davi e agora com Salomão, mais ainda, este reino foi aumentado muito. Desde o Eufrates até o Egito, era o reino de Israel. Esses reinos traziam tributos, né? Os outros reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. Olha só o que eles traziam para Salomão como tributo. 22. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis. E você vai para o pé da página e você vê aqui, não é? A palavrinha tonéis significava uma medida de capacidade. As estimativas variavam entre 200 e 400 litros. Vamos colocar 200 para ser mais do lado menor. 200, um tonel era 200 litros. 30 vezes 200 dá 6.000, né? Olha só, 6.000 litros da melhor farinha. 60 tonéis, o dobro, de farinha comum. 10 cabeças de gado, lembra? Isso era por dia, provisões diárias. Olha quanta riqueza Salomão tinha. 10 cabeças de gado engordado em cocheiras. 20 de gado engordado no pasto. 100 ovelhas e bodes por dia, bem como servos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos, a oeste do Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao seu devido lugar suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de guerra e para os outros cavalos. Olha a riqueza de Salomão. Olha o que Deus havia dado para o povo de Israel: paz, segurança, uma vida boa durante o reinado de Salomão. E acredito eu que o maior trabalho mais importante que Salomão fez, foi a construção do templo. Lembra? Deus havia falado para Davi: você não vai construir, mas o seu filho vai. E Salomão constrói
um grande templo ao Senhor. E você pode ler sobre a construção do templo em 1 Reis, nos capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. 1 Reis 5 até 9 fala sobre a construção desse enorme templo, e você vai ver a riqueza, o luxo, a grandiosidade que foi o templo ao Senhor Deus, construído por Salomão. A Bíblia também fala que Salomão foi uma pessoa muito sábia, o homem mais sábio que já viveu. A palavra de Deus ensina. E nós lemos muito sobre a sabedoria de Salomão. No capítulo 3 de 1 Reis, nós não vamos ler essa história, mas se você voltar para o capítulo 3, em 1 Reis, você vai ver a sabedoria de Salomão. Salomão pedindo a Deus sabedoria. E Deus dando a Salomão sabedoria como nunca havia dado para ninguém. Salomão começa muito bem o seu reinado, assim como Saul, assim como Davi. Mas Salomão também era um ser humano. E ele começa a se relacionar. Por causa do seu reinado, ele começa então a se relacionar, a casar-se com pessoas de outros países, para que estes países tivessem paz com Israel. Uma dessas pessoas é a filha do faraó, lá do Egito. Salomão se casa com uma das filhas do faraó. E Salomão enriqueceu demais. Era um homem muito rico, muito sábio, muito poderoso. Durante o seu reinado, como já falamos, o território do povo de Israel cresceu muito. E Salomão, então, com toda essa riqueza, casando com mulheres de outros países que cultuavam outros deuses, Salomão, infelizmente, também começou a se envolver com idolatria. Infelizmente. Olha o capítulo 11 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 11. Olha os versículos 3 e 4. 3 e 4. Vamos começar no versículo 1, para a gente ter uma ideia. 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Deus havia falado, lembra? Não se envolvam com pessoas de outros países. Isso só vai trazer desgraça para o povo de Israel. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Olha o versículo 3, o versículo 2. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Deus já havia avisado. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Versículo 5. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor
reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. Infelizmente, Salomão, na sua velhice, por causa desses seus relacionamentos com essas mulheres estrangeiras, o que Deus já havia proibido, Salomão agora começa a praticar idolatria. Infelizmente, idolatria. Que triste, não é? Fazendo o que Deus reprova. E olha o que Deus vai dizer para Samuel. Continuamos a leitura aqui em 1 Reis, capítulo 11, versículos 9. A partir do versículo 9, olha só que tristeza. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e lhe darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E aqui nós já estamos vendo o que vai acontecer. Por causa da desobediência de Salomão, Deus está dizendo para Salomão que vai tirar o reino dele e vai entregar o reino a um dos seus servos, não a um dos seus filhos, a um dos seus servos. Mas, por amor a Davi, um dos filhos de Salomão seria também rei sobre uma tribo. Deus já está dizendo aqui para Salomão que o reino vai se dividir depois da morte de Salomão. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Nós vamos falar sobre o reino se dividindo. E vamos lembrar do que Deus disse aqui para Salomão em 1 Reis 11, e é isso mesmo que vai acontecer. Um dos seus servos vai, então, governar sobre Israel. E um dos seus filhos vai governar sobre Judá. O reino vai se dividir, vai ter uma guerra interna, e o reino vai se dividir. Neste período, durante esse período, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. Aquela procura pelo sentido da vida, não é? Que o livro de Eclesiastes descreve muito bem. Salomão procurando o sentido da vida. Ele tinha tudo, riquezas, tudo o que ele quisesse. E ele vai à procura do sentido da vida e ele acaba dizendo que tudo é correr atrás do vento. Que a única coisa que é importante é obedecer ao Senhor Deus. Lembra o que Davi disse para ele? Salomão, obedeça ao Senhor Deus e você vai ser vitorioso e ter sucesso em tudo. Salomão desobedeceu, vai perder o seu reino. Salomão também foi o autor da maioria dos provérbios que nós temos, do livro de Cantares e do livro de Eclesiastes, que nós já falamos. Salomão foi um homem muito sábio, escreveu muito sobre sabedoria, e você deve ler o livro de Provérbios. Quanta sabedoria existe no livro de Provérbios. Salomão, depois de 40 anos, morreu.
e foi sepultado na sua cidade, na cidade de Jerusalém. Olha o final do capítulo 11 de 1 Reis. Vamos ler os versículos 41 a 43. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Nós estamos lendo, né? Exatamente isso. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém e sobre todo o Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, Jerusalém, seu pai. E o seu filho Roboão foi o seu sucessor. Lembra disso? Lembra o que nós vimos aqui, Deus falando com Salomão? Salomão, depois que você morrer, eu vou retirar o reino da sua família. Um dos seus servos, e nós vamos continuar a história, chamado Jeroboão, vai então ser rei sobre 10 tribos em Israel. E um dos seus filhos, Roboão, será rei sobre uma tribo, Judá. Na verdade, Benjamim também se associou a Judá. Então, Roboão, o filho de Salomão, rei sobre Judá, e Jeroboão, que não tinha nada a ver com a família real, vai ser rei de Israel, as outras 10 tribos. E o reino depois de Salomão, infelizmente, vai se dividir em 2. Israel ao norte e Judá ao sul. Um período de grande vitória do povo de Deus com Salomão. Salomão foi um homem bom no seu início, mas assim como Saul, assim como Davi, Salomão também pecou contra Deus, não é? Lembra? Lá com Samuel, o povo queria um rei para ser como as outras nações. Mal sabiam eles que estes reis seriam seres humanos, fariam coisas erradas, e Deus castigaria o seu povo. E agora aqui com Salomão, por causa da sua idolatria, Deus, então, com a sua morte, vai dividir o reino em reino do norte e reino do sul. Nós vamos falar sobre este reino dividido na nossa próxima aula. Deus abençoe você, que você possa ser obediente aos ensinamentos do Senhor Deus, assim como Davi falou com Salomão. Se você for obediente, Salomão, você terá sucesso em tudo o que você fizer. Eu quero terminar hoje com esta ideia. Já estamos falando muito sobre obediência, né? Estamos vendo que obediência é a palavra-chave durante esse período. Palavra-chave para você e para mim também. Se nós formos obedientes à palavra de Deus, nós vamos ter sucesso em tudo que nós fizermos. Não é difícil. Quer ter sucesso na vida? Seja obediente às palavras de Deus. Deus abençoe você. Ele é o nosso Pai, Deus fiel.